estamos aprendendo como ser forte e corajoso com o Senhor nosso Deus. A aula 11 diz assim, ó, coragem para vencer os leões. Nossa, você tem medo de leão? Leões podem comer as pessoas? Sim! E a gente tem que ter, então, coragem. Você sabe quem que teve coragem para vencer os leões? Não. Qual o nome da pessoa? Você sabe? Sim. Não sabe? Vocês sabem? Esse aqui, ó. Descobri na aula. Isso, Tássia. Então vem pra aula que nós vamos descobrir quem que teve coragem para vencer os leões. Que medo! E agora nós vamos ler o nosso versículo que está escrito aonde, Tássia? Na Bíblia. No livro de Memória em Salmos. ação. Isso, a memória em ação. E Tássia, está escrito no livro de Salmos 23 e o verso 4 que diz assim, ó. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Quem que protege, Tássia? Deus! Quem protege? Deus! E vamos ler na sua Na revista? minha tem. Memória em ação. Aqui, ó. Memória em ação. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Então você vai ter medo, Tássia? Se tiver escuro, você vai ter medo? Não. Tá escuro, crianças, vocês vão ter medo? Não, porque o Senhor Deus está com você todos os dias. E quando a gente está com medo, a gente tem que fazer o quê, Tássia? Orar. Tem que fazer o quê? Orar para o Papai do Céu nos dar coragem para vencer. Tássia, a nossa história de hoje tem até um livro na Bíblia que tem o nome do nosso personagem de hoje. Que legal, Tássia. Lembra que na aula passada nós estudamos sobre Sadraque, Mesaque e Abednego? Que eles tiveram uma prova de fé assim de fogo. Que eles foram lançados aonde? Na fornalha de fogo ardente. E eles se queimaram? Não! Qual o nome do rei que mandou eles ser jogados na fornalha? Nabucodonosor. Qual o nome? Isso. E sabe quem mais, Tássia? Foi mandado lá para a Babilônia junto com aqueles outros 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi mandado Daniel. Quem? Daniel! E na Bíblia tem um livro chamado Daniel, crianças, olha só. E um dos jovens era chamado Daniel. Qual era o nome dele? Daniel. E na Bíblia, crianças, tem um livro com o nome de Daniel, contando a nossa história de Daniel. E hoje a nossa história está lá no capítulo 6. Vamos achar o 6, Tássia? Olha, lá no capítulo 6. No 6, hoje nós vamos falar de Daniel. Daniel, Tássia, foi levado para a Babilônia também como escravo. Como que, Tássia? Isso, longe do papai e da mamãe dele. Que tristeza. E o rei Nabucodonosor, quando chegou lá, mudou o nome de Daniel. O nome dele era Daniel. Mudou o nome dele também, como fez lá com os jovens Misael, Azarias e Ananias. Ele mudou o nome de Daniel para Beltesazar. Qual o nome? Belsazar. Isso, Tássia, Beltesazar. Mudou Beltesazar o nome dele agora. Ele não era mais Daniel. Que tristeza. Teve até o nome mudado. Numa terra longe da sua família, dos seus amigos, dos seus pais. E aí teve o nome mudado. E chegou lá, Tássia, o rei falou bem assim: Daniel, jovens, que vocês eram para comer todas as melhores comidas aqui do meu reinado. Ixi. Mas essas comidas, Tássia, o rei oferecia para os deuses, dos deuses falsos. E aí Daniel, sabendo disso, e ele era temente a Deus, servia a Deus, conhecia a Deus, ele falou bem assim: eu não vou me alimentar com esses alimentos, não. Com esses banquetes do rei, não vou me alimentar. E ele não se alimentou, Tássia. Mas ele continuou muito bem. Tássia, vamos fazer assim, ó. E passou-se um tempo na história e aconteceu algo. A Babilônia foi tomada por outros povos. E aí agora o rei de Daniel seria o rei Dário. Seria o rei o quê, Tássia? Dário. E o rei Dário agora era amigo de Daniel, porque Daniel era muito inteligente.
Então, ele colocou o Daniel para ser um dos príncipes, dos governadores das 120 províncias. Então, ele governava 40 dessas 120. Aí, Tati, então ele se tornou muito importante lá para o rei Dário, para aquelas províncias. E aí tinha outros governadores. E esses outros governadores não queriam que Daniel continuasse sendo amigo do rei, continuasse crescendo. E eles falaram assim, a gente precisa de alguma coisa para incriminar Daniel, para tirar ele de uma vez por toda do nosso meio. E sabe o que aconteceu, Tássia? Eles pensaram de todas as formas, começaram a olhar a vida de Daniel, olhava para Daniel e não tinha nada que eles pudessem usar para incriminar Daniel. Então, eles ficaram pensando numa forma, olha assim, naquela época de Daniel, eram os rolos, crianças, olha só, eram os rolos. E aí eles ficaram, ó, Daniel era um dos homens, ó, das províncias do rei que ajudava a administrar. E aí ficou pensando, esses homens maus ficaram pensando assim, Tássia, o que nós vamos fazer para incriminar o Daniel? Ah, precisamos fazer alguma coisa. E Daniel nessa época já estava idoso, já estava velho. E aí, Tássia, eles falaram assim, tem uma coisa que Daniel faz todo dia. Ele ora 3 vezes ao dia. Quantas vezes, Tássia? 3 vezes ao dia. E isso com a janela aberta, olhando para o rumo de Jerusalém, a terra dele. Aí eles falaram assim, então nós vamos usar isso para incriminar Daniel. Eles foram lá no rei e falaram bem assim, rei, por que você não faz um decreto assim, falando para o povo te adorar, para o povo orar somente para você, durante 30 dias, ninguém pode orar para outro Deus, tem que pedir tudo para você. Aí o rei falou, nossa, que ideia interessante, bora fazer. E fez um decreto e assinou com o anel dele. E aí, beleza, passou. De repente, os homens pegaram e ficaram observando Daniel, sabendo que ele orava 3 vezes por dia. Quantas vezes, Tati? 3 vezes ao dia. 3 vezes por dia ele orava, gente. E aí, ele nem ficou com medo. Ficou sabendo desse decreto, Tati? Olha só. Ficou sabendo desse decreto? Mas ele, você acha que ele parou de orar? Você acha que ele parou de orar? Não. Não parou de orar, não. Você acha que ele ficou com medo? Não. Ficou não, crianças. Ele foi de novo para a casa dele, abriu a janela como de costume e foi orar. De repente, um daqueles homens maus chega e fala, Daniel está orando, pedindo para outro Deus, está pedindo que não é para Dário. E aí logo foram lá até Dário e falaram assim, temos que prender Daniel. E sabe qual era a consequência, Tássia? Além da pessoa ser presa, ela ia ser jogada na cova dos leões. E os leões, Tássia, estavam sem comer, eles estavam assim, rau, rau, com muita fome. Tava como, Tássia? Com muita fome. E fazendo como? Rau, rau. Isso, com muita fome. E aí falaram assim, agora acabamos com Daniel. E aí quando levaram lá pro rei, o rei ficou triste, porque Daniel era amigo dele. Ai, meu amigo vai morrer. E aí ele achou que o amigo dele ia morrer, crianças. Mas ele já tinha assinado um acordo, não tinha mais o que fazer, tá? Olha só, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Olha só, não tinha o que fazer. Pegou então, falou, amigo Daniel, tem que te jogar lá na cova dos leões, tem que te jogar lá. E jogou. Vamos jogar Daniel na cova dos leões? E jogou ele lá. E os leões famintos. E aqueles homens ficaram assim, agora vai morrer. Achando que tava tudo de boa, tá? Tava fazendo como os homens. Tudo de boa. É, falou assim, vai morrer. Os leões famintos. E o rei ficou muito triste, tá? Muito triste. E ele não sabia mais o que fazer, mas não podia fazer nada, ele tinha assinado o decreto. E aí no dia seguinte, vamos fazer assim, ó. No dia seguinte, como que é, Tati? No dia seguinte, crianças, o rei logo cedo começou a amanhecer o dia, ele já foi lá na cova dos leões e ele falou para Daniel antes de ser jogado lá, tomara que o Senhor, seu Deus, te proteja. Logo cedo ele foi lá e falou assim, abre, tira a pedra da cova dos leões, tira. E aí os soldados tiraram imediatamente. E o povo e aqueles maldosos já estavam em volta para saber se Daniel tinha virado, ó, comida de quê? De leão. E foram lá rapidão. Quando abriu a cova, vamos abrir a cova? O rei falou, Daniel! Falou como? Daniel!
Daniel! Aí Daniel imediatamente, tô aqui, rei! Isso, Tássia, sabe o que aconteceu na cova dos leões? Deus enviou um anjo, Tássia, olha só, lá na cova dos leões. Enviou um anjo para que esse anjo pudesse proteger Daniel, gente. Enviou um anjo para proteger o Daniel lá dentro da cova dos leões, Tássia. E aí, sabe mais o que aconteceu? Olha lá, os leões foram como foi jogar Daniel. E aí o rei falou que o seu Deus te proteja, Daniel. E foi isso que aconteceu, né? E aí, ó, e ele lá, e o anjo fechou a boca dos leões e não deixou os leões comerem Daniel. E Daniel ficou tranquilo dentro da cova dos leões, porque ele estava sendo protegido. Ele teve coragem para continuar adorando a Deus, mesmo quando ele estava correndo risco de vida. E aí, ó, para morrer. E aí o rei pegou e falou, Daniel! E aí o Daniel, tô aqui, rei! Como que é, cara? Tô aqui, rei! Tô aqui! Aí o rei, tirem Daniel imediatamente da cova! Aí jogaram uma corda e começaram a puxar Daniel. E aí saiu pra fora Daniel. Aí ele falou assim, Daniel, o que aconteceu com você, meu amigo? Aí logo Daniel foi contar o que aconteceu com ele, Tássia. Aí contou assim, ó, olha, rei, Deus, o meu Deus, o Deus verdadeiro, me mandou um anjo para me proteger, me protegeu. Aí o rei falou, oh, meu amigo, o seu Deus é verdadeiro. Olha só, abraçando, falou, o seu Deus é verdadeiro. E agora eu vou escrever um novo decreto, que o seu Deus é verdadeiro e nós vamos adorar o Senhor, seu Deus. E aí, esse decreto adorava a Deus. Era para adoração a Deus. E aí ele falou assim, agora, sabe aqueles homens que conspiraram contra você, Daniel? Eu vou mandar jogar na cova dos leões, os maldosos. Aí pegou e tchuf, jogou na cova dos leões. E aí os homens, e os leões, comeu tudo esses homens maldosos. Porque, né, eles estavam fazendo maldade, o Deus verdadeiro não ia proteger eles, ia proteger só Daniel, que servia a ele. E aí pegou e jogou lá na cova do leão. E aí os leões, comeu tudo. Comeu todos esses homens maldosos, Tássia. E assim que o Senhor Deus faz. Nos protege. Olha os leões lá esperando ele ser jogado lá. Esperando bem cara de bravo. Não, era mais. Era muitos leões que tinha na cova dos leões. Mas esses dois aí estavam de olho, esperando esses homens serem jogados lá pra eles encher a barriga deles, que eles estavam com muito fome. Tássia, aí, você gostou dessa história? Sim. O que você aprendeu? Eu aprendi na cova dos leões. Deus protege. Não protege. Deus protege. Daí, os homens mal foi jogado lá pra ser morrendo. Pra morrer. Ficar comido. Isso mesmo, muito bem. E vocês, crianças, quem que entenderam da história? Isso mesmo, o Senhor Deus nos protege, que nós devemos adorar a Deus, tá? Assim, em todo o tempo, nós devemos orar ao Senhor nosso Deus, em todo o tempo, pedindo ao Senhor que Ele nos dê coragem, porque mesmo que se falar assim, Tássia, você vai morrer, porque você adora a Deus, você vai deixar de adorar a Deus? Não, a gente tem que ter coragem para continuar adorando a Deus. Você vai morrer. Oh, não! E agora vamos cantar o hino? Vamos fazer, porque existem países, tá? Que as pessoas estão adorando a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, eles são mortos por adorarem a Deus verdadeiro. Tássia, crianças, vamos cantar? Vamos cantar! Vamos lá, Tássia, você vai usar o quê? Caixa, né? Caixa. Então vamos lá. Se eu orar, Deus vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Muito bem! Então se a gente ora e confia no Senhor, o leão vai dormir. Muito bem. Ele vai brincar. Esse nós vamos ficar... E nós vamos ficar o quê? Protegidos. Muito bem. Porque nós somos fortes e corajosos. Vamos orar, Tássia? Vamos. Vai.
obrigado por essa aula. por esta aula. Abençoa as crianças que estão nos assistindo. Abençoa as crianças que estão nos assistindo. Abençoa aqueles irmãos que estão pregando na igreja perseguida. Abençoa os irmãos que estão pregando na igreja perseguida. Em nome do Salvador Jesus, amém. No nome do Salvador Jesus. Amém, amém. Crianças, se vocês não estão inscritos ainda no nosso canal, aproveita e já se inscreva. E agora é a hora do que, Tássia? De atividade. A atividade está misteriosa. Então já deixa o seu like nesse vídeo e vamos para a atividade. E vamos para a atividade. Tássia, o que é isso? Brigadeiro. Brigadeiro. Olha só, crianças, e parece que tá gostoso? E aí, vamos ver? Será que você já pode comer? Mas tira essas plaquinhas aqui pra gente saber o que a Tássia tem que fazer com esse brigadeiro. Doce da desobediência. A gente pode desobedecer? Não! Ih, tá desobedecendo, porque a mamãe não pediu ainda. E olha, Daniel, ele foi desobediente? Não foi obediente. Pega outra, vamos ver. Doce proibido. Você pode comer, Tássia? Não, porque é proibido. Vamos ver. Doce da mentira. Pode comer, Tássia? Não. Pode mentir, crianças? Não. E agora aqui... E agora, Tássia, será que você vai poder comer esse doce, crianças? Olha só. Será que a Tássia vai poder comer agora, Tássia? O que você acha? Vamos ler, vamos ler. Doce permitido. Pode comer o brigadeiro. Agora sim! Que felicidade! A Tássia vai ficar aqui apreciando o brigadeiro e nós aguardamos vocês para a aula número 12. Tchau!